Qual é a pena máxima no Brasil? Não são 30 anos? Pois eu já estou há mais de 40 anos cumprindo e ninguém esquece. Ele morreu em 7 de abril de 2000, provavelmente sem saber que, de certa forma, sua condenação continuaria sendo paga por goleiros brasileiros, negros como ele. O crime? Supostamente ter falhado no gol de Didia, que selou a perda do título mundial do Brasil em 1950, diante do Uruguai. Ou o crime teria sido ser um negro jogando no gol? Acredite, depois do Maracanaço, muita gente já disse que essa posição vital no jogo não é para negros. Negros não seriam confiáveis para ocupar posto de tamanha importância. Bom, eu ouvi isso sim, principalmente durante o início da minha carreira, né? Quando eu era criança, adolescente, ouvia muito isso. Então agora quase já não escutam mais, quase já não se usa esse termo mais, né? Goleiro negro não vinga. Depois que veio o Dida, o Jefferson, né? O Wagner, o Edinho, veio uma turma que mesmo sendo pequena, é uma turma que deixou o nome gravado, então isso diminuiu muito. Mas eu tive que conviver com isso durante a minha carreira, praticamente a minha carreira inteira. Ainda existe o preconceito ainda, né, cara? Tem muita gente que não aposta no goleiro preto, acho que por conta de toda a história que tem do preto ser sempre mal visto, né, cara? Então acredito que as pessoas carregam isso com elas e talvez tenha dificultado muito. Muitos goleiros estão chegando hoje aí no profissional e tá tendo cargos importantes em qualquer outra área. O racismo deixou marcas profundas em sucessores de Barbosa. Negros que escolheram a posição mais ingrata do futebol. Infelizmente, é um episódio que vai ficar marcado para sempre na minha vida, na minha carreira, né? Depois daquele momento, eu deixei de ser o goleiro para ser o jogador que foi xingado de macaco. Então, quando minha filha for pesquisar qualquer coisa sobre mim na internet, vai aparecer centenas, milhares de matérias e assuntos sobre isso. É uma coisa que me entristece porque não é legal, não era uma coisa no qual eu queria ter passado, né? Mas ela também vai ver muita coisa boa pela maneira que eu conduzi as coisas, que eu me posicionei. De Barbosa a Aranha, com heróis sem capa preta, mas com pele preta, virando vilões e vítimas, o racismo estrutural no Brasil cravou suas garras também nos negros goleiros. Eu acho que já afetou mais, né? A tendência é melhorar porque aqueles diretores, treinadores que tinham esse tipo de pensamento racista já estão deixando, ou já deixaram, a sua maioria já deixou o futebol, né? Esse pensamento, principalmente, né, tem deixado o futebol, então a tendência é daqui para frente as coisas ir melhorando e tomando um outro rumo, mas já atrapalhou bastante, né? Porque usaram o Barbosa como desculpa para poder usar o racismo, mas felizmente eu consigo ver com otimismo uma melhora nessa situação e eu acho que daqui para frente a tendência não é mais o racismo ser um problema para o goleiro. Será que Barbosa tinha ideia de que esse racismo estrutural no Brasil, o mesmo que feriu para sempre Aranha, foi combustível para sua transformação em vilão nacional na Copa de 1950? Eu acho que o Barbosa não tinha uma dimensão sobre racismo estrutural dentro da figura de vilão dele que foi desenvolvida depois do Maracanaço. Ele até ao passar do tempo, né, com o decorrer das décadas, acabou abraçando, né, meio que esse papel, até criando bordões com relação ao papel de vilão dele em 50, falando que só ele, o Papa e Frank Sinatra haviam calado o Maracanã e que ele sofreu mais do que a pena máxima no Brasil, que de 30 anos, né? Passaram os 30 anos. Na prática, ele enfrentou isso durante 50 anos, até ele morrer no ano 2000. Mas acho que ele não tinha a dimensão do racismo estrutural, era uma coisa que, ao contrário de hoje, que a gente
de forma saudável, discute, repensa, né, a nossa nação, a nossa sociedade. Era uma coisa que estava encurtida na nossa sociedade na época, debaixo dos panos. É curioso notar que os 3 jogadores mais perseguidos depois de 50 eram negros, além do Barbosa, o Bigode e o Juvenal, zagueiros daquele time de 50. Mas acho que esse componente racial não estava presente na construção do Barbosa, do que era esse papel de vilão que ele e essa cruz que ele teve que carregar. A cruz carregada por Barbosa ofusca uma história de sucesso. A sombra do Maracanaço esconde um goleiro técnico e vitorioso, esconde um herói do Vasco. Afinal, que lugar Barbosa ocupa no ranking imaginário dos goleiros brasileiros? Uma das preocupações do meu livro, né, Queimando as Traves de 50, foi retratar um Barbosa além da Copa do Mundo de 50, além da derrota para o Uruguai, retratar ele como um goleiro revolucionário para a época dele. Foi assim que eu escutei dos jogadores que jogaram com ele, jogaram contra ele nos anos 40 e 50, dos jornalistas que viram ele jogar, um goleiro que foi talvez o primeiro no Brasil que ocupou toda a área para jogar, que tinha como característica a reposição de bola super rápida e defendia as defesas sem muita firula, né? Sem aquelas defesas para sair na foto de jornal do dia seguinte, né? Discreto. Assim como a personalidade dele, né? Era até compatível com a personalidade dele. Um goleiro que acho que sem medo de errar dá para dizer que foi o maior do Brasil na era romântica, né? Na era pré-Pelé, digamos assim. Sem dúvida, sem medo de errar, dá para dizer que o Barbosa foi o maior goleiro da era romântica do futebol brasileiro. Título para ele que foi assim maravilhoso, todos foram importantes. Foi a defesa do primeiro Sul-Americano de 48, que eu tenho até estátua dessa defesa, que o Barbosa foi o ícone, né, na defesa de mão trocada. E eu tenho até essa estátua em tamanho natural, e essa defesa que ele mais gostava foi essa puta defesa do primeiro Sul-Americano de 48, né? Então, todas foram importantes, mas essa foi a consagração para o Barbosa, né? Eu acho que até aí por isso que chamaram ele para a seleção, porque ele foi e é considerado até hoje o maior goleiro de todos os tempos. E ele jogava de mão trocada. E para ele isso era super diferente. Não era proposital, era a maneira dele agir, o corpo dele reagir, né? Então a melhor defesa dele foi do Sul-Americano de 48. Falar do Barbosa desde quando eu era pequeno, né, cara? Acho que a história que ele criou no futebol, que ele tem no futebol, vai ser para sempre. Então quando eu era pequeno já escutava muito falar nele. E depois que eu cheguei aqui no Vasco, acho que se tornou algo muito mais normal, né? Que era o tempo todo falando dele e tal, pela história, pela representatividade que ele tinha aqui dentro, na posição de goleiro também. Então acredito que eu escuto falar do Barbosa desde quando eu era pequeno, né, cara? Cresceu ainda mais depois que eu cheguei no Vasco. Me inspirou a ser sempre o melhor dentro de campo, né, cara? Independente do que vem de fora, eu acredito que a gente tem que estar sempre focado no nosso objetivo. Mas será que Barbosa tinha consciência de que suas defesas espetaculares e conquistas míticas em campo seriam fonte de inspiração para negros como ele enfrentarem as dificuldades e vencerem na posição? O Barbosa foi fonte de inspiração para vários goleiros, principalmente os goleiros que vieram depois do Barbosa, né? E o Barbosa tinha essa consciência, porque o pessoal falava muito com ele, os goleiros gostava de ter amizade, gostava de estar perto do Barbosa. Então o Barbosa sabia que ele foi fonte de inspiração para vários goleiros. Das defesas e da resistência de Barbosa e de tantos outros, surge uma nova geração. Ela ganha espaço na elite do futebol brasileiro e joga de cabeça erguida para mandar o racismo para escanteio. Principalmente porque esse pensamento racista sobre goleiro tem ficado no passado, está ficando cada vez mais no passado, cada vez mais fora de contexto, fora de moda, né? Então além disso, vieram muitos outros exemplos de goleiro também, que vieram e corresponderam, tiveram a sua história, Dida, Jefferson, Wagner, Edinho e Flávio também, entre outros. Então, assim, eu acho que a gente está escrevendo uma nova história
E daqui para frente, com essa nova mentalidade que a população brasileira tem tomado, essa postura que tem adotado, a tendência é ser um caminho livre, não digo de total igualdade, mas com mais acesso. Será que finalmente, 100 anos após o nascimento de Barbosa, 71 anos depois de ele ter sido condenado com base no racismo estrutural, os goleiros negros do Brasil vão se libertar do pensamento ignorante e preconceituoso? O Barbosa merece muito respeito, porque o Barbosa foi um grande herói da resistência, né? Hoje que nós estamos falando sobre o racismo, que está muito em voga, e o Barbosa ele representa toda essa negritude desses goleiros e jogadores que sofreram pelo preconceito e ainda sofrem. E por aqueles que perderam muita oportunidade de estar num time, de estar jogando fora do Brasil, mas não tem essa oportunidade por ser negro. Infelizmente a gente tem essa realidade. Que isso mude, que a mentalidade mude, que as pessoas eduquem seus filhos para que eles saibam que nós somos todos iguais, apesar da diferença. Viva a negritude, é isso aí, tamo junto. Barbosa vive.